Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Gasparini. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Só recentemente consegui ver o vídeo e agradeço a perspectiva. Peço desculpas por não detalhar mais, optei de propósito por essa concisão, querendo apenas apresentar o questionamento. Talvez eu tenha falhado em contextualizar, deveria ter priorizado a pergunta em si, por isso vou suprimir a intimidade e deixar apenas a questão e sua extensão. Interrompendo aqui rapidinho, só para dar contexto, para quem não sabe, o último vídeo do Gasparini foi o vídeo que se chama Homens se fazem de trouxa porque querem, onde ele dá o relato lá que ele estava trocando ideia com uma mulher no Instagram e aí ele viu que ela seguia um outro brasileiro que estava fazendo mercenarismo na Ucrânia. Provavelmente não vai ter uma expectativa de vida muito alta, mas daí ele presumiu que ela estava dando mole para ele, e, enfim, aí eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo, né? Só para dar contexto aqui para vocês. Mas agora retornando à leitura do e-mail. Carl Jung produziu obras notáveis que ampliaram o horizonte da psicanálise para além da limitação sexual atribuída a Freud, do enfoque egocêntrico de Hartmann ou da perspectiva social do Erich Fromm, Karen Horney e outros. Muitos de seus argumentos se aproximam do que hoje se associa ao ocultismo e ao gnosticismo. Entre eles, um dos mais difundidos é o da simbologia, não do simbolismo, nem do silogismo, mas do símbolo em si, de seu alcance. Um exemplo conhecido é o do indiano que visita a Inglaterra. Ao chegar a Londres, observa representações de animais em edifícios religiosos e monumentos. Ao retornar à Índia, diz aos compatriotas que os britânicos adoram, no sentido de veneram animais. A confusão é compreensível, pois toma a representação como adoração. O mesmo ocorre no Brasil, quando certos grupos protestantes criticam os católicos pelos ícones e estátuas sacras. Em ambos os casos, porém, o símbolo comunica algo que ultrapassa a representação e a devoção. A cultura contemporânea se habituou a interpretar imagens de modo estritamente literal. Quando abandona a literalidade, muitas vezes as reduz a abstrações moldadas por interesses ideológicos ou políticos. Tome-se o Superman da DC. Sua figura foi concedida para simbolizar o bem, a retidão e a força moral. Nas últimas décadas, porém, sua representação tornou-se caricata. O super-homem passou a ser retratado como um indivíduo comum, incapaz de permanecer bom sem se tornar mal ou de conservar sua virtude sem reduzi-las fragilidades ordinárias. Muitos apreciam essa visão ligada à chamada tríade sombria ou a personagens moralmente sombrios. Mas cabe perguntar se essa mudança decorre apenas da preferência do público. Aquele que deveria simbolizar a excelência moral e a força voltada ao bem é reconfigurado como um homem comum, reduzido às limitações que antes buscava transcender. O indiano que confundiu figuras com idolatria difundiu a imagem dos britânicos. O Superman, ao perder sua essência benevolente, sua aura de invencibilidade, também passou a transmitir outra ideia sobre aquilo que representa. Sabemos quem promoveu essas transformações culturais. A questão que me interessa, contudo, não é apenas identificar seus agentes ou seus métodos, mas compreender a natureza do poder que tornou estas mudanças possíveis. Gostaria de conhecer sua reflexão sobre o grau de deturpação simbólica que o mundo experimentou em tão pouco tempo e sobre a razão pela qual tantas pessoas, inclusive as que se julgam conscientes, continuam presas nessa complexa trama de símbolos reinterpretados. E Gasparini, muito obrigado por mais uma doação e mais um excelente assunto de vídeo aqui no canal. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembrem-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, hypar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Um aviso rápido para vocês. Estou lançando mais um produto para a comunidade, como a pedido de muitos. Eu fiz um teste aí sobre o que vocês gostariam de aprender aqui. E parece que a galera está interessada em algo mais prático, não tanto filosófico, como por exemplo foi o Código do Coruja. Então, dia 10 de setembro, sim, 10 do mês que vem, estarei lançando o Protocolo do Coruja,
que vai ser focado mais em desenvolvimento pessoal, comunicação. Vocês me pediram muito para ensinar sobre dialética, retórica, oralidade, lá ele, né? Como se expressar melhor. Também vamos falar sobre mais inteligência emocional de uma maneira mais prática, mais aplicada ao mundo moderno e juntando tudo isso com o IA, cara. Como usar IA para se desenvolver. Então, algumas das aulas vão ser como vencer procrastinação, como ter disciplina, como sair do isolamento e voltar a socializar, vencer a timidez, como fazer network com qualidade, como se posicionar e não ser passado para trás, como lidar com piadas, provocações e comentários maldosos, o famoso bullying, né? Como controlar a raiva e a impulsividade. E eu também vou falar um pouquinho sobre a minha rotina de treinos e a minha alimentação. Obviamente eu não sou um profissional da área, então não posso vender nenhum tipo de recomendação, mas vou falar de como eu faço, tá? E o que tem funcionado para mim. Isso aí vai ser um bônus só para quem adquirir no dia 10 de setembro, que vai ser o dia inclusive do desconto de lançamento para quem estiver somente no grupo de WhatsApp linkado aqui na descrição e no fixado, né? Vocês sabem como é que são os lançamentos do canal. É sempre via grupo de WhatsApp para trazer a galerinha que tá realmente engajada, né? O grupo é fechado, só a DM pode mandar mensagem. Então, vocês sabem, não dá nenhum problema simplesmente entrar no grupo, nunca deu nenhum problema. E lembrando que o protocolo do Coruja foi feito especializado para a comunidade aqui do canal, tá? Eu já estou produzindo conteúdo aí há 5 anos, então eu já vi quais são as necessidades da galera, já fiz os testes, já percebi, já conversei, já fiz lives abertas, então eu estou desenvolvendo isso justamente focado naquilo que vocês precisam para se desenvolver, certo? Então, dia 10 de setembro, link da descrição e no fixado para o grupo de lançamento e desconto. Agora vamos ao assunto do Gasparini. Esse aqui é um assunto interessante, cara. Esse daqui é um assunto mais transcendental, ele vai bem além. Porque, saca só, o Gasparini aqui ele fala fundamentalmente do gramscismo, né? O que é o gramscismo? Antônio Gramsci, ele obviamente foi marxista, né? Um filósofo marxista, que ele sugeriu que para dominar uma sociedade você não precisa fazer isso através da força. Você não precisa fazer isso através da economia necessariamente, sabe? Você não precisa invadir um povo para isso. Basta você controlar a cultura, controlar os valores sociais e mudar a hegemonia cultural, fazer as pessoas valorizarem outra coisa numa civilização, num país, numa sociedade, num grupo que seja. É basicamente o conceito de engenharia social, né? Vocês já devem ser familiarizados com esse termo. E dá pra ver claramente que o Gasparini aqui, ele curte um Évola, né? Ele leu o Évola aqui. Ele acabou não citando, ele citou mais Jung, mas deu pra perceber um Évola aqui, porque assim, a alt-right ela foi quase toda influenciada por Évola, tá? Évola e mais recentemente, obviamente, como é que é o nome daquele velhinho lá? O Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, meu Deus do céu, ele é um dos pais do masculinismo, principalmente na gringa. Mas Évola, ele é um cara um pouco mais transcendental, sabe? Ele fala sobre tradição perene, ele vai falar sobre essa coisa de simbolismos também, ele vai falar sobre mitos de uma sociedade, como isso é importante, ele vai entrar um pouco na gnose também, aquela coisa do homem solar, mulher lunar e tal, vai falar sobre ancestralidade também, enquanto o Jordan Peterson, ele fica um pouco mais na questão materialista, entendeu? Sobre dinâmicas entre homens e mulheres na sociedade, o espírito masculino mais aplicado ao dia a dia, ele é um pouco mais, eu não vou dizer simples necessariamente, mas eu diria talvez mais prático, mais cotidiano, sabe? Mais materialista, mas não do ponto de vista pejorativo. Ele fala mais de coisas assim mundanas. Daí o Gasparini ele cita uma coisa interessante aqui, que é a menção a Freud, né? Freud, ele, podemos dizer assim, foi uma grande influência para Carl Jung, tanto que Jung ele trouxe o complexo de Electra, que Freud não tinha imaginado, né? Ou pelo menos não tinha colocado em papel, que é o caso do complexo de Édipo, que foi trazido por Freud, a grosso modo, como o menino ele tende a ver na mãe um símbolo sexual onde ele vai, inclusive, desejar que as mulheres da vida dele sejam parecidas com a mãe dele, não é? Onde uma disfunção poderia surgir daí, levando ao incesto. Só que ele nunca falou sobre a questão feminina desse lado da coisa, né? E aí Jung ele trouxe o complexo de Electra, também um mito grego, né? Édipo era um príncipe de Tebas, né? E aí ele acabou matando matando o pai e se casando com a mãe, não é? Aí Electra parece que fez algo parecido
ela traiu a mãe ou matou a mãe e se casou com o pai. Da mesma forma, né, esses mitos gregos dão nomes a muitos fenômenos psicológicos, como narcisismo ou o efeito Pigmalião, enfim. Pigmalião, inclusive, sendo o primeiro waifuísta, né? Já falei pra vocês sobre o mito de Pigmalião, a gente usa muito ele pra explicar o waifuísmo. Mas aí Freud, né? O pouco que eu li de Freud, eu percebi que ele era extremamente literal, né? O cara era muito literal. Ele chegava a dizer assim, por exemplo, que um paciente dele tinha medo, uma aversão quase que racional a ratos, e isso estava fundamentado no desejo dele por sexo anal com homens, tipo, homossexualidade, entendeu? Isso, obviamente, eu tô resumindo, né? Ele tinha os argumentos dele lá, só que parece meio estranho, né? Não tem argumento que faça essa ligação, mas enfim. Em outros casos, as mulheres que iam se consultar com ele só dizia, assim, que isso tinha a ver com a inveja do phallus erectus, né? Que ele trouxe também essa ideia de que a mulher, ela tem uma certa obsessão pelo pênis, ela tem inveja do pênis de fato, ela queria ter um pênis, ela tem inveja do vigor, da virilidade que o pênis demonstra ali, né? O ato dele ficar ereto e tudo mais. Palavras de Freud, obviamente estou resumindo, mas ele era assim, ele era muito focado na questão sexual, né? E aí você vê como a nossa sociedade, ela tem ido muito para esse lado, né? Principalmente nas narrativas LGBT, é tudo muito influenciado por Freud, tudo muito focado nessa questão sexual, a teoria do sexo, gênero e sexualidade, onde o sexo é o masculino e feminino, mas o gênero é algo que você pode se declarar a qualquer momento da sua vida, inclusive algo fluido, né? Que muda toda hora. E a sexualidade é a sua atração sexual. Então veja, você pode ser do sexo masculino ou feminino. Isso tem a ver com seu órgão reprodutor, que só tem 2, obviamente. Aí você pode ser trans, masculino ou feminino, e você pode gostar ou de homem ou de mulher, ou de travesti, ou de sei lá o quê. Então é bem bizarro isso aí. Hoje, eu não sei se Freud, se tivesse vivo hoje pra ver essas merdas, se, principalmente no fim da vida dele, depois que ele passou a cheirar pó igual um maluco, se ele teria um orgasmo, um aneurisma ou os dois, né, pra ver essa porra, cara. Mas enfim, críticos de Freud dizem que ele era extremamente reducionista, né? Eu acho que Jung até dizia isso dele, que ele era muito focado nessa questão de sexo, muito reducionista. Mas dentro desse conceito que estamos observando aqui agora, a gente consegue ver como Freud, ele foi muito utilizado até oportunisticamente, também novamente dentro dessa ótica que eu vou falar sobre gramscismo mais à frente, sobre engenharias sociais e sobre o controle, né, e subversão de uma cultura e seus valores. Como Freud, ele foi muito utilizado, Freud e seus estudos foram muito utilizados para fazer essa engenharia social do sexo, gênero e sexualidade, né? Para confundir as pessoas sobre o que é ontologicamente masculino e ontologicamente feminino, para criar essa fluidez maluca na cabeça das pessoas, confundir elas e levar aos planos dos senhores aceleracionistas, citado aqui de forma obscura, né? De forma subliminar pelo Gasparini. Então, as ciências humanas modernas, como a gente pode perceber, elas são basicamente construções ideológicas. Grande parte, inclusive, da psicanálise em si é isso, né? Muita gente diz, inclusive, que psicanálise é pseudociência, cara, que é pura interpretação do psicanalista ali, foda-se, entendeu? E que ela foi utilizada justamente por isso como uma forma de passar narrativas ideológicas disfarçadas de ciência, na verdade é um cientificismo, né? Para passar pautas oportunistas. Aí, obviamente, evolistas vão, inclusive, usar o argumento de que isso é com intenção de dessacralizar o indivíduo e a cultura ocidental, criar um tipo de degeneração moral generalizada com intenções nefastas aí, né? Pós-marxistas até mesmo, que é a diminuição da população mundial, né? Através da diminuição da taxa de natalidade também, a destruição por completo do conceito de indivíduo para criar essa ideia de socialismo, né? Luta de classes e tal, que isso é um meio para um fim. E a aplicação do governo do anticristo. Alguns até vão trazer, inclusive, isso como uma visão espiritual, né? Uma guerra santa, onde todos esses planos são para o governo do anticristo. Tudo isso é para chegar ao governo do anticristo, né? Uma só língua, uma só moeda, um só governo, tudo centralizado ali, tudo certinho, e ninguém mais com esse conceito de legado, esse conceito perene de tradição, de aristocracia, meu filho, minha esposa, minha casa, minha propriedade, né? Uma coisa que era muito mais comum
comum no passado, isso tem que ser destruído para esse governo generalizado, totalitário e descaracterizante, né? Acima de tudo, descaracterizante, através dessa ideologia de que você não é você, você não é o indivíduo, você não é o Rafael, você não é o Miguel, você não é o Gustavo, você não é o Rodrigo. Você é alguma pauta política, você é algum grupo, não é? Ou você, inclusive eu vejo isso muito aqui até dentro da comunidade, né? Você perde sua individualidade quase que como prostituição a um conceito abstrato social, tipo a Red Pill ou a machosfera, né? Mas no caso do marxismo seria a sua identidade de gênero, ou se você é de esquerda ou direita, se você é vegano, vegetariano, essas merdas, então rótulos que não significam porra nenhuma. Aí vão surgindo rótulos dentro de rótulos. Aí tem a feminista, mas tem a feminista que não é abortista. Aí tem a feminista conservadora. Aí tem a feminista queer, que vai contra as trans. Porque não, é feminismo só pra mulher. Homem vestido de mulher não é mulher, então feminismo não é pra eles. Enfim, aí fica essa loucura, entendeu? As pessoas elas perdem individualidade pelo grupo e esquecem de si mesmas para ficar lutando por pautas ideológicas e políticas que as afastam daquilo que é substancial para o indivíduo, como o conceito de família, uma hierarquia social micro do tipo a família nuclear, né? Ou a família atomizada. Pai, mãe, tio, sobrinho, enfim. A construção de algum simples legado, né? De algo duradouro, como uma propriedade ou métodos de trabalho, enfim, riqueza geracional real. Aí quando a gente pensa num governo ultracentralizador, baseado em extrema vigilância, absolutista e descaracterizante, nada disso aí é útil, né? Então parece que a intenção, segundo esses argumentos da galera alt-right, por assim dizer, né? Da galera da direita alternativa, a intenção do progressismo, do neomarxismo, é lentamente fazer as pessoas perderem sua individualidade para o grupo, para assim se tornarem um hive mind, né? Meio que uma mentalidade de colmeia dominada pelo conceito, ou pelo menos pelo arquétipo do anticristo bíblico. E todo aquele governo bem descrito no Evangelho de João, em Revelações ou Apocalipse. Mas não é só Évola, tá? Não é só Évola. Tem também o René Guénon, que ele traz essas visões mais tradicionalistas esotéricas para o movimento alt-right. O René Guénon eu nunca li, tá? Eu tô pesquisando aqui agora. Mas parece que o Évola, ele tem uma crítica muito parecida com a do Guénon, pelo que eu estou vendo aqui, que é essa mesma que o Gasparini fez aqui, né? Que é a incapacidade das pessoas, através até mesmo de uma imbecilização, de uma idiotização programada, de entender símbolos. Então, eles abstraem de forma arbitrária, por assim dizer. Ele usou o exemplo do Superman. E como o Superman, ele antes era um símbolo, assim, de bondade ontológica, entendeu? O Superman, ele originalmente era para ser um homem impecável, entendeu? Que ele não erra, ele é perfeitamente justo. Ele não tem essas nuances e esses paradoxos e dilemas morais que a gente vê sendo explorado nos super-heróis modernos. Quando você pega os super-heróis dos quadrinhos originais, cara, eles eram mais cristãos no sentido assim, eles não ficavam preocupados se o que eles estavam fazendo era certo. Você vê isso em todos os super-heróis. Ai, será que a gente matar um preto que tá roubando não é racismo? Ai, será que vale a pena eu ser um vigilante noturno tipo Batman, né? E ficar dando porrada em bandido? Será que isso é justo? Aí vão ficar problematizando o Batman, assim, do tipo, ai, se o Batman tivesse... Isso, inclusive, tá nos filmes, tá? Tipo aquele último Liga da Justiça, onde o Batman, ele acaba segurando o laço da verdade da Mulher Maravilha, e ele admite que, ele é um riquinho com problemas com os pais, e por isso ele se tornou um vingador, porque ele não conseguiu lidar com os traumas. Vingador eu não digo da Marvel não, tá? Um vingador noturno. Aí ficam trazendo essas problematizações, esses cinismos, né? Como uma forma de sinalizar a virtude. Meio que, em vez de criar o símbolo, isso Évola até criticava, parece que René Guénon também. Em vez de criar um símbolo muito parecido com o que Jesus Cristo que é um símbolo inalcançável. Superman, ele é pra ser isso, ele é um alienígena. Então, ele é extremamente forte e poderoso, ninguém vai conseguir ser como ele. Assim como Jesus Cristo, ninguém vai conseguir ser como ele. Então as pessoas não conseguem entender o símbolo. Em vez de botar o símbolo realmente num ponto alto moral ali, inalcançável de moralidade, e as pessoas buscarem aquilo como uma forma de atingir, né, não como objetivo, mas como uma jornada, e isso melhora o espírito de uma civilização,
Parece que a civilização materialista e cínica moderna, ela tenta trazer o super-herói para o nível do cidadão médio. Falho, pecaminoso, cheio de conflitos morais. Então estamos tentando humanizar seres fictícios e superpoderosos. Sabe, realmente estamos tentando trazer os deuses à nossa imagem e semelhança. E não tentando nos tornar a imagem e semelhança dos deuses. Os super-heróis são tipo isso, né? Os deuses modernos. Você pode ver basicamente isso, cara. Se você volta ali milhares de anos atrás para um Thor, inclusive o Thor tem, né, na Marvel, e outros deuses ali também tem na DC, enfim. Mas se você volta milhares de anos atrás para mitologias greco-romanas ou nórdicas, você vai ver que o que a gente cultua hoje como super-heróis da Marvel, da DC, isso já tem décadas, na verdade, é basicamente o que eles faziam com suas criaturas mitológicas lá. Então, assim, a nossa sociedade, ela, por conta dessa soberba, né, tu pode perceber que as pessoas, elas têm tentado sinalizar algum tipo de intelecto através do cinismo, né? Não, veja, nós não precisamos de religião, porque a ciência, na verdade, ela explica tudo e ela vai contra a religião. E nós não precisamos mais de esoterismo, nós não precisamos mais de espiritualidade, a matéria explica tudo, as causas e efeito explicam tudo, a política explica tudo, as relações sociais, né, de poder explicam todas as movimentações humanas, toda a antropologia. Não é bem assim, cara. Se você for ver, o culto a coisas transcendentais ainda acontecem, só que hoje elas estão disfarçadas de entretenimento, não é mais realmente um culto, né? Ninguém vai pro cinema achando que realmente está prestando devoção a um deus fictício, que na verdade as outras civilizações faziam. Hoje a galera acha que tá só ali, tô me divertindo. Mas na prática é a mesma coisa. E é isso que o goizão médio, né, ele não entende, ele não vê que ele tá sendo engenhado, né, se é que essa palavra existe, socialmente. É uma engenharia social, de fato. Então, a merda que ele tá comendo da Marvel, da DC, de outras ficções, ou até mesmo de não ficções, né? É basicamente a merda que os mitológicos comiam antigamente. Você vai ver várias e várias simbologias e ocultismo dentro dessas obras, tá? Não só na ficção. Você vai ver nos filmes da Marvel e da DC ali, como tem vídeos aqui no YouTube explicando como existe um certo satanismo, um culto ao Satã ali, ou até um ocultismo velado. Pô, ocultismo velado é redundância, né? Mas um ocultismo nessas obras, e até que é bem escancarado, na verdade. É que a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento simbológico. Muito bem dito pelo Gasparini aqui, né? Com a anedota do indiano lá que vai a Londres. As pessoas, elas têm um certo cinismo simbológico. Elas têm essa abstração arbitrária, sabe? Muito trazido por essas filosofias sociais aí, que levam tudo na literalidade mesmo, né? Que não tem nenhum tato com o espiritual, ou, por assim dizer, com simbologias reais. Então, se vê um gárgula, por exemplo, vai ver assim uma coisa até meio idiota, né? Do tipo, é um demônio, é feito pra espantar espíritos ruins, porque vem de uma tradição, onde as pessoas eram mais burrinhas, e aí elas acreditavam que botar gárgulas nas suas casas espantava espíritos ruins e isso evitava mal fortúnio. Não necessariamente, cara, não é bem assim, né? Da mesma forma o cavalo, né? Perdeu-se muito essa ideia do cavalo, obviamente também por conta dos carros, mas tipo, todo grande conquistador, todo homem assim de liderança, né? Todo aristocrata, por assim dizer, ele ia ter alguma foto ou até mesmo uma estátua sua em cima de um cavalo. Porque o cavalo era símbolo de força, porra, de lealdade, entendeu? Essa questão da simbologia, o que significa, o que, digamos assim, automaticamente você consegue perceber através daquela imagem, sabe? Aí a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, é uma criatura livre que voa pelos céus, extremamente rápida, que tem uma das melhores visões do reino animal, que é um predador de topo de cadeia e tal. Então, quando você olha para a águia ali, você já consegue entender o espírito dos Estados Unidos, ou pelo menos o que eles queriam simbolizar. O goizão médio, ele não tem essa capacidade. Ele olha uma águia, ele vê uma águia. Ele não vê simbologias. Ele é um cínico, entendeu? Então, quando ele vê o Superman, ele vê... tipo o último filme do Superman, daquele monólogo lá que ele dá pra lá ele, né? O careca lá, porra. O Alexandre de Moraes. Não,
O Lex Luthor lá, porra, ele, eu sou só um ser humano também, eu posso ser um alienígena, eu posso ter super força, visão de calor, mas eu estou tentando me igualar todo dia e ser mais um, porra, vai tomar no cu, cara. As pessoas de fato pararam de ver o Superman como o Superman, entendeu? Ele é uma ficção, ele é uma criatura que veio de outro planeta e é super forte, e ele não precisa ser igual a você. Então essa coisa identitária, do tipo, eu sou preto e eu não assisto série se não tiver preto igual a mim. Se eu sou mulher e eu não assisto filme se não tiver uma mulher empoderada. Porra, você quer se ver dentro da porra da obra, cara? Não é pra você se ver na obra, não. A obra, ela tá tentando passar uma lógica, uma simbologia completamente diferente do que você, seu arrogante, prepotente, narcisista, não é? Até de um ponto de vista pecaminoso, tipo, a pessoa quer se ver como se ela quisesse ver a sua própria imagem e semelhança na obra, né? Não tentar se assemelhar a algo transcendental, maior, mais justo, com valores superiores. Então isso tem degradado realmente as obras. Porque as obras, elas estão meio que pra ficar agradando um polvinho, inclusive chato pra cacete. E é engenharia social, tá tentando pegar eles pelas bolas, né? Tá tentando pegar esse povinho pelo ego, do tipo, agora eu consigo ver um preto, uma mulher, um viado, porque eu sou viado, porque eu sou mulher, porque eu sou preto, e eu quero isso na obra porque eu quero me ver na obra. Tomar no cu. Aí meus joguinhos todos, porra, jogo bom pra caralho, tá tudo virando boiola. Os filmes também que eu gostava aí, tá uma bosta, por causa dessa galera. É tipo aquela coisa, né, que isso é coisa de homem, geralmente, né? Quando você vê, sei lá, o filme do Conan o Bárbaro. Você não quer se ver no Conan, você quer se tornar o Conan. Então você fala, caralho, que cara shapeado da porra, viado. Olha o Arnold Schwarzenegger, olha o Rock lá, como é que é o nome dele, do olhinho caído? O Sylvester Stallone. Porra, tu quer ficar igual a ele, né? No Rambo e tal. Olha o João Cláudio Van Damme. Tu quer ficar igual a ele no Último Dragão Branco, né? Então você vê que as obras não estão fazendo você aspirar a, porra, meter o shape, ou a ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais foda, né? Mais heróica. Nem as crianças mais brincam disso, né? Caramba! Não, é uma ideia é uma ideia até pecaminosa essa de fazer os deuses da ficção, por esse exemplo, se assemelhar aos seres humanos. E o ser humano, ele é naturalmente decaído, né? E aí criando um tipo de ódio, uma comemoração às falhas, às próprias falhas humanas, como por exemplo o gordo. Aí tem LGTV... Aí tem drogado, são vícios, cara, são vícios e fica realmente comemorando, né, levando esses vícios e as pessoas assistem e há uma confirmação naquilo ali, né. De fato, é realmente uma intenção de manter você assim, você gordo, fraco, burro, viciado, não vá pra academia, não tome sol, não coma carne, né, não seja heterossexual, glória a Benjamin Netanyahu, viva Israel. E isso é um desfacelamento da inteligência espiritual de uma civilização, né? As pessoas foram reduzidas a um literalismo e ao cientificismo. É a única coisa que as pessoas conseguem entender. Isso é uma tentativa desmoralizante, tá? Isso é a tentativa de desmoralizar a civilização ocidental em especial. O Superman, né, que o Gasparini citou aí, era para ser um símbolo de autocontrole, de excelência, né, de ordem, a serviço do bem maior, bem com B maiúsculo, né? E agora a gente tem tido um fascínio por anti-heróis, né? Não tem mais aquela coisa do tipo, cara, o vilão, ele é só o vilão, entendeu? Ele não tem que ter nuances e motivos e causas correlacionáveis e assim, nós temos que nos ver nos vilões, tipo Thanos, por exemplo, né? Não, cara, o vilão ele é pra ser, assim, do mal, sabe? Ele é pra você odiar ele, não pra você tentar entender ele. Aí meio que essa narrativa acaba levando as pessoas um estuprador. Mas veja, o estuprador, o que levou ele a estuprar uma criancinha, né? Veja os motivos socioeconômicos e culturais e o racismo ancestral e a dívida histórica que levou um estuprador. Vai tomar no cu, cara. O cara só é mal, entendeu? Ele só é do mal. E se simplesmente for isso, se o cara só for do mal, sabe? Aí vem com esses papos de ressocialização. Temos que ressocializar porque todo mundo merece uma segunda chance, blá blá blá. Inclusive usa-se oportunisticamente a moral judaico-cristã, né? Não, porque temos que perdoar, veja, só porque não podemos julgar.
Quando, na verdade, aí culpam até mesmo o cristianismo por isso, quando, na verdade, é só uma deturpação, cara. Quando você volta para épocas onde o cristianismo ele era mais forte na sociedade, pô, tu pega, por exemplo, espadas de carrascos que encontraram, né, em sítios arqueológicos, onde estava escrito bem assim: eu não faço o julgamento, quem faz é Deus, eu só marco o encontro, ou algo assim, né? Então a ideia do tipo de que a pena de morte não é o ser humano matando o ser humano, é o ser humano marcando encontro com Deus. E várias vezes a Bíblia fala pra matar a gente, tipo no caso de zoofilia, né? Meu irmão, é papo de assim, não quero nem saber, se envolveu com o animal, mata esse desgraçado. E aí agora há realmente um tipo de ódio, de apreciação pela psicopatia. Não só psicopatia, né? A tríade sombria em geral, que é narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Engraçado que na tríade sombria entre eu, Trunks e o Epifania, o narcisista era o Trunks, né? Ele gostava muito de falar de si, porque não, eu tô obcecado por ter 1 dígito de gordura corporal. Ah não, hoje eu fiz o cardio e não sei o que, então ele tinha mais o espectro narcisista. O psicopata era o Epifania, porque ele até hoje, né? Você vê nos vídeos dele, ele é bem... Vai ser carioca, né? Você tá ligado? Carioca. O negócio dele é tiro, porrada e bomba e foda-se. O negócio dele é ir pra um enfrentamento mesmo. E eu é que sou mais o maquiavélico, né? Porque eu tenho essas narrativas mais aceleracionistas, os fins justificam os meios, deixa queimar mesmo. Todos nós tínhamos aquela... Ainda temos, né? Pelo menos assim, eu e o... Acredito que o Trunks também, mas o Trunks virou estrela, né? Virou saudade. Todos nós temos essa ideia do abandone o macro e foque no micro. Então deixa queimar. Isso é bem maquiavélico. Mas eu tenho isso um pouco mais forte e eu, inclusive, vou falar sobre isso mais à frente no vídeo, então me acompanhem aqui. Voltando àquela questão da apreciação da tríade sombria, que é algo... É um espírito bem satânico, se você entende a ontologia do espírito que é chamado de Satanás. No narcisismo, ele tem aquele conto de Lúcifer, né, que ele queria ser maior que o próprio Criador, então ele ama a si mesmo, ele era o mais bonito e o mais inteligente dos anjos, mas ele queria ser mais que o próprio Deus. No maquiavelismo, eu acho que ficaria naquele enfrentamento entre Jesus e Satanás no jejum de 40 dias, né? Que Jesus fez no deserto, onde ele usa a própria palavra, né? A própria Bíblia para tentar corromper Jesus, é bem maquiavélico também. E a psicopatia veio para matar, roubar e destruir, né? Também é dito na Bíblia. E aí você vê como esse espírito, de fato, ele está pairando sobre as obras ficcionais. Isso eu não preciso nem ir para as obras ficcionais. A gente vai ver vários ocultismos também, como eu havia citado, retornando a isso, em clipes musicais, cara. Tem até um vídeo muito bom mostrando como a bruxaria ela tem retornado à mente feminina no pós-modernismo, que é, por exemplo, cara, quando você olha os clipes musicais dessas Anitas, Luísa Sonza, ou até fora do Brasil, como é que é Sabrina Carpenter, que as mulheres gostam muito, como é que é a outra lá também? A Ariana Grande, que elas gostam muito, e Taylor Swift, né? Tem até um vídeo do cara que eu compartilhei com a corte, se não me engano. Eu vou deixar na descrição no fixado, tá em inglês, né? Mas pelo amor de Deus, The Last Word aí pra vocês, se não aprenderam inglês ainda, link na descrição no fixado. Aplicativo que ensina vocês aí de forma autodidata, facinho, o inglês aí em pouco tempo. Melhor que o Duolingo, hein? Melhor que o Duolingo. Meu irmão, ele fala assim que a forma com que essas mulheres que eu citei aí usam simbologias em seus clipes e ocultismo, sabe? Esoterismos e tal, é bruxaria total, filho. Inclusive as frequências que são usadas ali são praticamente ritualísticas, né? As letras também, tudo isso é bruxaria pós-moderna, cara. E a desespiritualização, né, a burrice espiritual e o niilismo das pessoas modernas as tornaram completamente analfabetas para isso. São analfabetos espirituais, por assim dizer. Não conseguem detectar o ocultismo, até mesmo o satanismo claro nessas obras, sabe? As pessoas vão falar, teoria da conspiração, isso é loucura, você é muito metafísico, você tá viajando. Nós esquisos, né, nós o povo esquiso, nós conseguimos detectar esses padrões, porque nós somos bons em analítica. Só que o normizão médio, o goizão, ele não consegue ver isso. Irmão, é a mesma coisa, cara. Se você vê, assim, rituais de entrega de crianças a Moloch, é a mesma coisa que o aborto moderno. A diferença é que a forma com que isso é entregue é através de um cientificismo, né? De um niilismo baseado em narrativas sociais e nessa ideia de intelectualidade, um materialismo do tipo, não, mas isso é saúde reprodutiva, é liberdade para as mulheres, enfim. Só é travestismo, é o mesmo ritual, é a mesma coisa, o mesmo efeito espiritual, assim, o mesmo resultado ontológico,
porém travestido de política e narrativa social, ideologia, enfim. É só uma roupagem diferente, cara. É uma forma diferente de entregar a mesma merda pras pessoas. E tem que tomar cuidado, porque a Red Pill pode seguir um passo desse aí através do gnosticismo, tá? Tem muito gnóstico dentro da Red Pill achando que, tipo, nós temos que transcender a matéria e nos liberar da carne, e que Deus é mau, demiurgo e tal. Não faz nem sentido filosófico isso, mas isso pode levar umas merdas também, mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Talvez no próximo vídeo. Mas em resumo, você percebe como fazer os seres humanos à imagem e semelhança dos, entre aspas, deuses da ficção, entre aspas não, né? São deuses. São literalmente deuses, como é o caso do Thor. Não só da ficção, como também da própria mídia em geral. Tem muita mulher que acredita que a Taylor Swift, a Ariana Grande, Sabrina Carpenter são tipo deusas, entendeu? Da mesma forma que, sei lá, as mulheres da Grécia Antiga seguiam Atena, ou Deméter, ou... como é que é o nome da outra lá, porra? Hera, né? Hera. Assim, os ensinamentos da deusa. Você vê que a mulher tá comendo merda dessas atrizes e cantoras e artistas em geral, né? Irmão, é a mesma coisa, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer a vocês. Em suma, é a mesma coisa. Se a gente volta algumas décadas atrás, não precisa nem de séculos, tá? Décadas. E a gente fala, olha, na nossa época, 2026... tem uma mulher chamada Sabrina Carpenter, que ela faz uns videoclipes de dança, aí tem que explicar o que seria um videoclipe, né? Aí vamos falar assim, ela faz umas apresentações teatrais de dança, onde ela se comunica com um porco como se ele fosse um homem, e que ela tá seminua e vários homens estão passando a mão nela e tal. Cara, o que é que essa pessoa daquela época ia entender? Isso aí me parece um ritual dionisíaco. Como eu recomendei a vocês aquele vídeo do Bernardo de Gregório, Eu Errei Foi Moleque, não é na TV Terra, é TV Brasil. O documentário se chama Entre o Céu e a Terra, uma entrevista com Bernardo de Gregório. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição no fixado, mas o título está aí para vocês pesquisarem. Ele fala que esses contos, sabe, antigos, eles sempre tinham uma lição de moral ou algum tipo de ensinamento a passar. Tipo Dionísio, por exemplo, ele brigou com Hera e aí por isso ele saiu do Olimpo e foi pra floresta. E aí ele é um deus da vida, ele celebra a vida porque Hera queria matar ele, se não me engano, né? Então todo dia que ele tá vivo, pra ele é uma celebração. Então ele é um deus de celebração. E aí tem a questão do vinho, por que ele se tornou deus do vinho? Porque as criaturas da floresta cataram uvas e aí fizeram um suco pra ele beber, só que eles fizeram festa durante tanto tempo que o suco fermentou, virou vinho, e a festa ficou mais legal ainda. E aí que faziam orgias, então o Dionísio é o deus da suruba também. E ele explica lá tudo isso. Cara, é a mesma merda que as próprias mulheres veem, um exemplo, né, nessa Sabrina Carpenter e essas porra aí da vida. Da mesma merda que você paga pra assistir do Batman. E olha que eu gosto do Batman, porque eu sou goi, cara. Tem todo um mito por trás, tem toda uma história por trás. Só que a gente foi dessensibilizado da espiritualidade pra entender isso dessa forma. A gente é literal, a gente entende como, foda-se, é uma ficção aí, que poderia ser realidade, aí a gente fica, por que o Elon Musk não é o Batman e tal? Não, cara, não era pra ser real. A gente não consegue entender que isso é, na verdade, uma forma de nos passar alguma informação subconsciente, entendeu? E principalmente pro Norme, que ele não tem um monólogo interno, ele não tem essa capacidade de análise, pra eles é especialmente perigoso, porque eles acabam aprendendo algo sem perceber que aprenderam algo, que é a questão das mensagens subliminares, né? Quem lembra da época das teorias da conspiração do YouTube? Que Coca-Cola tem mensagem de Satanás, que o símbolo da Toyota tem mensagem de Satanás, né? Alguns eram exagero, outros tinham até sentido. Mas você vê como até pouco tempo atrás a gente tinha ainda um certo entendimento de simbologia, né? Isso foi retirado de nós através dessas narrativas sociais cientificistas, materialistas e literalizantes, se é que essa palavra existe. Então, por a gente não entender a simbologia por trás do personagem, bem citado aqui pelo Gasparini, o Superman, por exemplo, e tentar ficar trazendo ele à nossa realidade, à nossa imagem e semelhança, a gente começa a achar que a virtude máxima do Superman, de autocontrole pra caralho, porque se ele quiser ele destrói o mundo, mas não, ele é um exemplo de autocontrole. Ele é um exemplo de excelência, ele tá sempre tentando se melhorar, não é? A gente entende a virtude máxima dele como algo ingênuo, ou até impossível de alcançar. Então, é isso que é a tal inversão de valores. Veja só, era para entendermos o Superman como uma ficção em sua ontologia, mas não nos seus valores. Os valores do Superman são, tecnicamente, replicáveis.
Ou pelo menos é possível de seguir um caminho parecido com o dele. Só que hoje o que que a gente entende? A gente acredita que um Superman ele pode existir, né? Ontologicamente, talvez, através de melhoramento genético, ou sei lá. Tanto que os próprios filmes hoje eles estão tentando explicar muito cientificamente o que acontece, né, ali. Você vê que os quadrinhos antigos não tinham essa preocupação, tipo, o Superman ele só é forte porque ele é forte e foda-se, entendeu? Ele só é forte porque ele veio de um planeta onde todo mundo era mais forte. Não tinha essa tentativa de tornar o Superman realista, do tipo, não é porque ele vivia num planeta onde a gravidade era muito mais forte, muito mais pesada, e aqui ele se sente muito mais leve e tal. Não tinha isso, né? Então vê que não tinha isso. Então hoje, a gente tenta trazer a parte que era pra ser ficção pra realidade e a parte que era pra ser realidade pra ficção. Então você vê naquele monólogo do Superman com o Lex Luthor lá, né, o Xandão. Não, Lex, eu estou tentando ser como um ser humano qualquer, eu também erro, eu também tenho falhas. Era pra isso não ser realista, era pra isso ser a parte, entre aspas, ficcional. Ele é perfeitamente justo. Ele não erra, e nós deveríamos querer ser como ele, né? Principalmente crianças, porque originalmente os super-heróis eram pro público infantil. Hoje tá indo pro goizão infantiloide também, né? É como uma forma, foi a forma que os engenheiros sociais, né, os senhores aceleracionistas, encontraram para ficar passando narrativas sociais ocultas, não é, subliminares, na cabeça do norme que não tem essa capacidade analítica, entendeu? Ele não tem monólogo interno. Ele só assiste e interioriza, ele não abstrai, ele não tem um filtro. O norme, a maioria das pessoas não tem monólogo interno, tá? Eu não tô aqui dizendo assim, eu sou foda, o Coruja é foda, QI de 130, eu tenho um monólogo interno, eu consigo abstrair as coisas e tenho um filtro pra tudo aquilo que eu vejo no ambiente. Não, é realmente, cara, não tô dizendo que eu sou especial, mas a maior parte das pessoas é meio que selecionada, talvez biologicamente, pra ser seguidora, entendeu? Pra consumir e não questionar. É o famoso NPC. Então, eles não têm... Pra analogia, seria tipo o seguinte. Quando você assiste uma coisa, no seu cérebro tem tipo uma segunda tela. Isso todo mundo tem, a não ser que seja retardado, né? Você assiste e o que passa na sua cabeça é algo um pouco diferente daquilo que está assistindo. Fruto de reflexão. Reflexão todo mundo tem. Só que o monólogo interno é como se fosse uma segunda pessoa, além de você, assistindo o filme junto com você na sua cabeça. Por isso que não é esquizofrenia não, tá? É por isso que esquizoides, eles são chamados de esquizoides, porque eles têm essa meio que segunda voz, segunda pessoa, o segundo agente na própria cabeça. O norme médio ele não tem. É só uma sala de cinema na cabeça deles, repassando o que ele tá vendo na vida real, repassando o filme, repassando as memórias, repassando os acontecimentos no dia a dia. Não tem uma pessoa assistindo esse filme na cabeça deles. Essa é a analogia que eu tento trazer pra vocês. Coruja, isso é possível de desenvolver? Sim, tem exercícios de meditação que eu já expliquei a vocês. Fórmula da Liberdade, né? Link pra adquirir também aqui na descrição e no comentário fixado. Eu falei lá sobre o exercício das duas velas, o exercício do pare, enfim, meditação ativa em geral. E vou falar mais sobre o desenvolvimento desse monólogo interno no protocolo do Coruja, link na descrição e no fixado também, para o grupo de lançamento promocional no dia 10 de setembro. Então, para a primeira conclusão do vídeo, que é a resposta ao questionamento do Gasparini, né? Não foi bem uma pergunta. Então, assim, todos nós sabemos muito bem que isso não é orgânico, né? Que isso é planejado e existem elites por trás disso. Existem agentes implícitos mesmo, escondidos, ocultos, né? E não tão escondidos assim, meio óbvios, como por exemplo a escola de Frankfurt. Isso aí é grande responsabilidade da escola de Frankfurt. O próprio Antônio Gramsci, né, como eu citei a vocês, nem que seja assim, nem que ele tenha passado sua teoria. Marx, Engels, a gente sabe, esses daí são os óbvios, né? Mas esses geralmente estão na parte teórica, eles não estão na parte prática, né? Agora, os práticos são os conhecidos como globalistas. Os senhores aceleracionistas, né? Inclusive eles têm uma religião específica, nós sabemos muito bem qual é. Eu citei nesse vídeo, citei no vídeo anterior e em alguns vídeos eu tô citando, mas tem que tomar cuidado que o Mossad tá de olho. E como o Gasparini muito bem falou, até as pessoas que se julgam conscientes disso, ou conscientes ou politizadas, por assim dizer, né? Pessoas que se dizem politizadas, como o seu professor de esquerda, né? A sua professora feminista, sei lá, o líder de sindicato, ou um político. Ou um influenciador aí, tipo o próprio baiano, como é que é o nome daquele baiano, cara? Jones Manuel, aquele cara que parece o marinheiro lá do Pica-Pau, porra. O Ian Neves, né, que a galera fica zoando, enfim, até essas pessoas que se dizem politizadas intelectuais,
que elas entendem, veja só como é engraçado, elas são capazes de entender o método, mas elas não entendem o resultado, porque elas já foram sequestradas pela metanarrativa. Elas são capazes de entender que existem, ou pelo menos o conceito de uma elite que controla a mídia, que controla narrativas e que tem uma intenção por trás disso. Só que como eles já são afiliados ao lado de lá, não é por assim dizer, eles já estão na prisão metanarrativa, eles não conseguem entender quem são esses, nem quais são as suas reais intenções. Então meio que eles conseguem enxergar o alvo, em analogia, né? Eles conseguem enxergar o alvo, eles sabem que o alvo tá ali, só que eles escolhem atirar em lugar completamente diferente. Eles escolhem isso. Agora veja como é engraçado, tá? Você imagina que para ressignificar símbolos de uma civilização, para mudar, assim, fundamentalmente os valores de uma nação, de um grupo, enfim. Até mesmo o conceito de nação, né? O conceito de nação, pátria e país são completamente diferentes. Mas enfim, ressignificar símbolos, cara, não é uma coisa rápida não, sabe? Para você levar uma religião para baixo, como por exemplo uma mitologia. Cara, para você levar abaixo a mitologia grega demorou pra caramba. O Império Romano nem conseguiu fazer isso direito, porque teve várias ressignificações ali também, né? Tipo, Zeus virou Júpiter, Afrodite virou Vênus. Então teve um sincretismo muito forte. Eles não conseguiram realmente destruir a mitologia grega. Eles ressignificaram, entendeu? Isso é uma tática muito comum, muito antiga, de milhares de anos. Só que demorou muito tempo para eles conseguirem fazer isso. Cara, o que os senhores aceleracionistas estão fazendo com os nossos símbolos, né, do Ocidente, demorou décadas, pouquíssimas décadas. É uma coisa bizarra, foi muito rápido. Eles não estão só conseguindo ressignificar, como eles estão invertendo por completo. Então você vê, de Zeus para Júpiter, não tem muita diferença. De Vênus para Afrodite, não tem muita diferença. É muito parecido, os mitos são basicamente os mesmos, a moral, os valores são basicamente os mesmos. Só que hoje, cara, tá indo pro completo inverso, tá? A inversão de valores é real. Como é que esses caras conseguiram isso? É o conceito de hiperrealidade, foi o que eu falei, né? Eles ficam tentando trazer tudo pra realidade nua e crua das coisas, fazendo os símbolos se assemelharem aos seres humanos e não o contrário, né? Os seres humanos se assemelharem aos símbolos. Como o pecado original, que é, tipo, se rebelar contra Deus. Dizer, assim, quando Adão ele come do fruto proibido, ele diz o seguinte: eu não preciso de Deus, eu me viro. Na verdade, Eva, né? Você vê, da mesma forma que as mulheres são as que trazem essas narrativas progressistas, geralmente para os lares, para as crianças, porque elas são maioria na educação de crianças, para as universidades e tal, você vê que elas são sempre pioneiras nisso, né? Elas são sempre que trazem as piores merdas assim para a sociedade. Da mesma forma, Eva, ela se convenceu de que ela realmente seria como Deus, né? Foi o que a serpente disse a ela. Não, você conhecerá do bem e do mal e será como Deus e não precisará de Deus para nada. Daí ela comeu. Então, é a mesma coisa que estamos fazendo com os símbolos. Nós não precisamos dos símbolos. Na verdade, nós somos os símbolos. Os símbolos têm que ser a nossa imagem e semelhança. Não, nós temos que ser a imagem e semelhança dos símbolos. Por isso que eu até digo, cara, se você é ateu, se você é agnóstico, seja o que for, irmão, entenda o cristianismo meramente como um desses símbolos, sabe? Como uma mitologia que seja, que é importante para os valores de uma sociedade. Entenda dessa forma, foi assim que eu comecei, inclusive, a minha jornada de estudo do cristianismo. Mas, infelizmente, muitos de vocês são ressentidos com o cristianismo, cara. Chegam a ser anticristãos mesmo, né? Quando eu cito mitologia grega, mitologia romana, quando eu cito Kali Yuga, né, da mitologia hindu, nenhum de vocês fica puto, dizendo, você acredita nessas mentiras e tal. Mas quando eu cito cristianismo, porra, vocês parecem que ficam... Realmente, assim, é tipo jogar sal na ferida. É como se fosse exorcizar demônio de dentro de vocês, cara. Que negócio bizarro. Mas, enfim, a massificação, voltando ao caso, né? Isso aconteceu rápido por conta também da massificação da informação e da cultura, né? Existe um tipo de... Até a internet tá dando uma favelizada, vocês estão percebendo? E tá todo mundo virando meio que uma biomassa, até mesmo dentro da internet. Tá todo mundo muito comum, tá tudo muito óbvio, né? Tem um vídeo muito bom do Trunks, inclusive, falando sobre o fim dos arquétipos. O título deve ter em algum canal de repost dele aí com o título A Sociedade Óbvia e o Fim dos Arquétipos. De fato, não existem mais aqueles arquétipos. O arquétipo do aventureiro, o arquétipo do sábio, o arquétipo do guerreiro. Não, tá todo mundo meio que se igualando em sua mediocridade, sabe? E essa é a finalidade
do socialismo, não é o comunismo geral, que nem era na URSS mesmo, cara. Todo mundo é tipo proletariado e só isso. Aí vive nas comunas lá e ninguém tem identidade, ninguém realmente tem espírito próprio, né? Que é uma coisa que existia muito mais nas sociedades orgânicas e vitalistas aristocráticas do passado. Novamente, o BAP, que eu citei a vocês, né? Que ele seria mais essa terceira via da alt-right, principalmente das novas gerações, onde vão ter os hedonistas, os pessimistas, que ambos são materialistas, ambos são completamente desespiritualizados, e vai ter o vitalista, essa terceira onda aí de jovens que vão ser mais Júlio Zévola, Jordan Peterson, BAP, sabe? A galera da Red Pill, a galera aqui da comunidade, eu diria. Mas mesmo dentro da comunidade você vê essa diferenciação também, né? A galera Black Pill, Incel e tal vão ser os pessimistas. Os hedonistas vai ser a galera do PUA, a galera do Leitado e Ghost, do GPzismo, comer traveco, essas merda. A galera vitalista vai ser uma galera um pouco mais ligada no meu canal, no canal talvez do Projeto Conselho, né, do Ricardo Tomé lá, o Djavan da Machosfera e etc. Mas você tem percebido realmente que as pessoas estão sendo niveladas por baixo, né? A democracia liberal ela tende a fazer isso. Maldito seja o viado que inventou essa porra. Agora porque todo mundo tem uma voz e todo mundo tem um poder de voto, todo mundo agora é igualmente, isso é bem comunista, né? É igualmente relevante, não existe mais incentivo para excelência, para busca por excelência, para meritocracia. E você vai ver aí seu voto valendo o mesmo que aquela mulher que tava pegando, porra, aquele vídeo é diabólico, cara. A mulher catando cuscuz num carrinho de mão no cu da Bahia, minha Bahia, e falando, eu voto no Lula mesmo, porque o Lula é pelos pobres e tal. É isso aí, cara. Seu voto vale tanto quanto o dessa pessoa, entendeu? Então a democracia liberal é essa bosta aí. As pessoas ficam estagnadas, obesas, em estado mórbido mesmo, tanto literalmente quanto espiritualmente, assim, a nível físico, a nível intelectual. Ninguém quer mais trabalhar porque o governo é assistencialista, e Bolsa Mãe Solteira, e Vale Gás, e Bolsa Família, sabe? É isso aí, cara. É a ode à preguiça, algo pecaminoso de fato. É a celebração da preguiça, da insuficiência, da burrice, do pessimismo e da mediocridade. Tanto que vão até... Olha só que satânico que é essa narrativa social. Inventaram agora essa porra de capacitismo. Agora você exigir que alguém seja capaz de produzir algo ou oferecer um serviço que é necessário que você tenha, sei lá, 4 membros, né? 2 braços e 2 pernas, isso é capacitismo. Você se recusar a ser atendido por um ortodontista, sei lá, paraplégico é capacitismo. Meu irmão, porra. Cara, isso é a ideologia, na verdade, é o governo dos coitados, entendeu? É uma coitadocracia. Isso é típico de mulher e velho, como eu falei, a ginogerentocracia, porque mulheres e velhos são os menos capacitados, são os mais fracos e os mais coitadinhos, porque são frágeis. Então, eles têm uma certa empatia quase que suicida, não é? Por pobres e fracos e maltrapilhos e mendigos e deficientes. E tipo, não é empatia, isso já é suicídio, cara. Você ser atendido por um ortopedista paraplégico já é suicídio. Seu médico ser incapacitado já é suicídio, entendeu? Já é uma forma de você abandonar a si mesmo pelo sistema, pela narrativa, pela ideologia. É isso que eu tô falando. Essa a abstenção da individualidade. É ridículo. Então, essa massa hiperconectada, né, essa biomassa, como tem até um vídeo do Nagato, do canal End Deserto, muito bom, chamado A Favelização da Internet, permitiu com que esses poderes técnico-midiáticos, assim, eles adquirissem uma capacidade de redefinir termos e símbolos quase que da noite pro dia, cara. Veja só, confia na ciência, confia na picadinha. Aí tá lá o Lito, porra, o cara que era cientificista, quer dizer, cientista também, da aviação, postando, não, eu tomei a picadinha, tomou 5 injeções, tá fudidaço, velho. Porra, até ontem tava vendo o vídeo dele, agora o cara tá retardado, cara, retardado, velho. O cara lá do canal Aviões e Músicas, né? Porra, aparecendo em tudo quanto é lugar e tal, se fudeu aí, se fudeu, cara. Por conta de uma loucura generalizada, uma histeria coletiva que foi o tal do Covid-19, né? Confie na ciência, confie na picadinha. Não, é seguro, é seguro.
Cara, aí o que eu digo a vocês, tem diferença disso, dessa histeria coletiva, pra aquela porra daquele caso de dança lá, que na Idade Média, onde as pessoas de uma vila começaram a dançar e dançar até morrer e caíram? Tem diferença? É isso que eu tô dizendo, é a mesma coisa. O neguinho tá morrendo porque tá enfiando essa porra dessa agulha tirada do cu de Israel, dizendo confie na ciência. É a mesma coisa que os malucos dançando na vilazinha medieval lá até morrer, até cair. É a mesma coisa, cara. É isso que eu digo a vocês. Eles retiraram das pessoas essa capacidade analítica, entendeu? E aí, só quem tem é o esquizo. É eu, é você, somos nós do povo da Esquizolândia. E aí a gente é tido como maluco, como estranho, como antissocial, conspiracionista. Não, você é doente. Então, é isso. É muito fácil reescrever a história através disso, entendeu? É através desses ciclos de notícias e lançamentos cinematográficos. Aí você esvazia o arquétipo da sociedade, o arquétipo original, e aí você preenche ele com o quê? Com pauta ideológica, né? Você tira a moral dos contos, você tira a moral do folclore, né? O que é o folclore? Folk, em inglês é povo, e lore é história, né? Vocês devem saber aí, lore de RPG, lore de jogo, de videogame e tal. Folklore, a história do seu povo, dos seus pais, provavelmente da sua família. Isso passava uma moral, isso passava uma ideia, né? Pra você, por exemplo, sei lá, a criança não sair na rua porque o velho do saco vai pegar. O velho do saco, o que é o velho do saco? É um pedófilo, é um maníaco, é um sequestrador. E aí a bruxa, o que é que seria a bruxa? São essas mulheres que depois de uma certa idade não conseguem filhos, não conseguem homem, e elas praticam muita maldade com crianças, tá? Isso aí obviamente você não vai ver nas notícias, porque a gente tem uma sociedade ginocêntrica, né? Mas nos Estados Unidos, cara, direto explode algum caso assim de uma professora que abusou de um aluno de 13 anos, por exemplo. Ou o caso da Lindsay Clancy, né, que matou os 3 filhos. Isso aí é tipo bruxaria, sabe? Aquele filme, inclusive, A Bruxa, mostra um pouco isso aí. Aquela inveja que as mulheres têm daquelas que são férteis, daquelas que são jovens, são atraentes, são celebradas pela sua feminilidade, né? A feminista, aquela de cabelo pintado e de piercing e de tatuagem, sabe, amargurada com a vida, ela é a bruxa moderna, cara. Substituiu o chapéu pontudo, o caldeirão e a vassoura por esses elementos que eu citei aí. Aí antes, elas, no caso do filme A Bruxa, por exemplo, pegava criancinhas pra fazer rituais satânicos. Hoje, ficar passando pra essas criancinhas transexualismo e outras narrativas escabrosas aí. Essencialmente, satanismo, né? Só não precisa necessariamente envolver a violência, mas a subversão e a manipulação ali tá no mesmo nível. Cara, a bruxaria tem retornado forte nas mulheres, principalmente, veja só, o arquétipo da bruxa é aquela mulher velha, repudiada, né, que ela foi retirada da tribo, como o Bernardo de Gregório explica muito bem no documentário, entrevista documentário dele aí, né, que eu passei a vocês, Entre o Céu e a Terra, na TV Bostil. Não é TV Terra, como eu citei, tá? É TV Bostil. É uma mulher solteirona, que ela vive sozinha. Então você vê essas mulheres de 35 ou 40 anos sem filhos, aí, principalmente mulher branca, né? Que tem recursos pra isso. Ela começa sempre a cair em algum tipo de xamanismo bizarro, cara. É tarô, ou é macumba, alguma porra. Isso aí é satanismo puro, parceiro. É a mesma coisa da bruxa antiga do chapéu bicudo, do caldeirão fazendo poção. E aí as mulheres, tudo carcomida, porra, com a buceta pingando pus, cara. Já indo aí pro Brasil, porra, aí pro Brasil, indo pra retiro espiritual, limpar o histórico sexual delas através de um banho de ervas. Isso é bruxaria, parceiro. Porra, é a mesma coisa da bruxa antiga, do chapéu pontudo, da vassoura, do caldeirão, o gato preto, sabe? Mesma merda. É a mesma merda, é isso que eu tô dizendo. Assista aquele filme Nefários, porra, ele explica muito bem. Aí chega o padre lá, viadinho, com o cachecol, o LGBT lá do arco-íris, falando: ah, não, mas nós não acreditamos mais em possessão demoníaca, nós acreditamos que é sugestibilidade psicológica, é autossugestão, ele está hipnotizado e tal. É cientificismo, né? Só que na prática o filme ele mostra muito bem que não importa se é um demônio, um espírito que tomou a pessoa, talvez uma energia, sei lá, coisa metafísica, ou se o cara é maluco da cabeça, se ele é simplesmente do mal.
A própria entidade, ou o próprio maníaco ali, o psicopata, ele explica, cara, não faz diferença, entendeu? Se você é abortista, se você... Ele até fala, meu irmão, todo o inferno se alegra quando você manda sua namorada abortar porque vocês não podem ter um filho agora, porque isso vai prejudicar suas carreiras. É a mesma coisa que a mulher... da época de Salomão, por exemplo. Salomão foi corrompido pelas suas esposas, né? Começou a assassinar criança no fim de sua vida. E é da linhagem de Jesus, hein? Filha da puta. As mulheres iam lá, matavam crianças em oferecimento a Baal, jogavam no fogo mesmo, em prol de uma colheita melhor, de um futuro melhor. A mulher que vai dar a buceta no pelo e mata a criança no ventre a troco de, eu tenho que trabalhar, não, liberdade, não... direito reprodutivo da mulher. Não é a mesma merda? É o mesmo efeito, cara. Não importa o que se diz, entendeu? Então é isso. As pessoas, elas ficam presas nessa trama metanarrativa. Por quê? Por conta da ilusão da sofisticação. É que a modernidade, ela vendeu essa ideia de desconstrução onde o cinismo e a ironia é um sinal de alta inteligência. Então você vê que veja só como é chato pra cara. Tipo essas séries assim, pós-modernas, irônicas, chatas e cínicas, como... como é que é o nome? A teoria do Big Bang, né? The Big Bang Theory e aquela Young Sheldon, né? Porra, muito chato, velho. Toda hora o moleque fica falando alguma coisa chata, assim, criticando, meio que tentando pagar de inteligentinho, mas ele, na verdade, é só pós-irônico e cínico. Tipo aquela cena dele falando, o zero não existe, o zero simplesmente não existe. Claro que o zero existe, porra, não como algo, mas como símbolo de nada. Não, o zero não deveria existir, o zero não é nada, então ele não faz sentido. Claro que faz sentido, seu arrombado. Mesmo que o nada não exista logicamente ou literalmente ou filosoficamente que seja, o zero, ele é um símbolo desse nada. É isso que eu digo, as pessoas, elas perderam o contato com o símbolo e se tornaram extremamente literais. É por isso que aquela piada do Young Sheldon lá, do jovem Sheldon, né? Novamente, a ironia, né? O pós-ironismo e aquela ideia de... Ele é inteligentinho, ele é um super gênio de 12 anos de idade, sei lá, 9 anos de idade. Por que os goizão acreditaram que aquilo ali é uma sacada genial e deram risada? Meu Deus, que menino inteligente. Sendo que é uma burrice, porra. Pessoas de 3.000 anos atrás entendiam o zero de uma forma simbólica, funcional, porque os idiotas hoje, eles entendem a literalidade como uma forma de alta inteligência, enquanto a crença em valores absolutos é tido como algo infantil ou burro, né? O zero, ele é um valor absoluto, ele é o único número que não consegue ser positivo nem negativo, né? Ele é o mais absoluto dos números. Então a incapacidade de entender essas coisas ontológicas e absolutas é típica do normizão burro médio. Então as pessoas aceitam essa degradação simbólica para parecer extremamente questionadoras dos padrões que já haviam sido estabelecidos e estavam funcionando muito bem, os valores absolutos, né? Aí vai ser aquela sua priminha feminista chata que vai ficar enchendo o saco no jantar ali de Natal, que você faz uma piadinha que ela considera machista, ela vai tentar te corrigir. Ou vai ser aquele seu priminho viado que você vai falar alguma coisa sobre aparência de mulher, ele vai encher o saco. Porra, cara, é exaustivo. Pro esquizo isso é exaustivo demais. Porque a gente consegue ver que isso é muita burrice, é muito óbvio. E a gente sabe que isso é proveniente de uma manipulação feita por psicopatas, né? Os senhores da mídia. É muito chato essa porra, cara. E o pior é que quando você tenta derivar aquilo ali ou tentar ensinar pra pessoa por que aquilo tá errado, por que aquilo não faz sentido, é impossível, porque aquela pessoa já tá mentecapta, entendeu? Não tem pra onde ir, não tem mais pra onde correr. Tipo, é um parasita que já se instalou ali na mente dela, e se você tirar esse parasita, que é tipo o xenomorfo lá, né? O facehugger do Alien. Se você tira o parasita lá, a pessoa morre. Morre, acabou. A identidade dela já foi tomada por aquela ideologia. E se você tira aquela ideologia da pessoa, é como se você tirasse a alma do corpo dela e você vai ter no máximo um zumbi, entendeu? Não dá pra botar mais nada ali. É isso que acontece. Esse é o processo da substituição da ontologia pela ideologia, entendeu? Ontologia é aquilo que é absoluto, que é transcendental, que é primordial. A ideologia é um conjunto de ideias, né? É aquilo que a pessoa acredita que foi contado para ela. Sempre é proveniente de alguém. Agora, o ontológico é proveniente de algo irreversível, irretrógrado. Algo imutável, né? É uma busca por Deus, até, de certa forma, a ontologia. Então, a ideologia, ela ensina as pessoas a não interpretarem algo ontológico, que é o quê? O indivíduo, a menor minoria, não é? Isso é ontológico, cara. O indivíduo, ele é irreversível, ele é
anterior a qualquer coisa, não é? Antes de qualquer ideia, antes tem o indivíduo, que é você. Porque sem você não tem um lugar para pôr ideia, né? Você é que é a casa das ideias. Mas a ideologia, ela substitui isso por sociopolíticas. Tipo raça, classe, gênero, poder. Então não é mais homem e mulher, porque homem e mulher é ontológico. Peru e xereca, pô. Isso é ontológico, não tem como mudar isso aí. Mas não, agora tem gênero. Veja, você nasceu com pênis, você pode ser mulher. Se você nasceu com vagina, você pode ser homem. Isso é loucura, né? Então se você tira esse símbolo, símbolo arquetípico, porra, o sol. Sol é masculino, sol é apolíneo, né, até mesmo, porra. Brilha pra todos, é super poderoso, tá lá no céu, você não consegue nem olhar muito pra ele, porque, porra, é aquela coisa, né? Ele alimenta, ele é provedor, ele é fonte de vitamina E e tal. Ele protege dos perigos da noite. A natureza é feminina, a lua é feminina, coisa de Évola também, né? A lua, assim como a natureza, tem intempéries, ou seja, é temperamental, né? A lua tem fases, que inclusive se assemelha ao ciclo menstrual feminino, né? 28 dias. Uma hora a lua tá de bom humor, entre aspas, que seria, sei lá, talvez a lua cheia. Outra hora a lua tá mais depressiva, que é a minguante, ou a nova, enfim, né? É coisa de mulher. O sol não, o sol ele tá ali todo dia, pô, tá igualzinho, todo dia. Aí você tira esse conhecimento transcendental das pessoas e o que sobra é manipulação política utilitária, né? Utilitária para quem? Novamente, para quem tem intenções por trás. Daí as pessoas perdem o código de referência delas, que é chamado de benchmark pelo Évola, né? Porque as pessoas elas vão sendo, segundo ele, imersas em um tipo de... Eu tô com uma pesquinha aqui, tô com uma colinha aqui, tá? Elas são continuamente imersas em representações de pequenez moral. Aí as pessoas perdem o benchmark, a referência do que é verdadeiramente excelente. Aí ele chama de gaiola invisível. A ideologia é essa gaiola invisível. E ela não é feita de grades físicas, mas da limitação da imaginação moral. Ou seja, se você não consegue imaginar um herói genuinamente bom e forte, tipo Jesus Cristo, por exemplo, ou Superman para esse efeito, você aceita a mediocridade desse mundo pútrido, medíocre, degenerado como a única possível. É por isso que o cristianismo ele fala, o meu reino não é desse mundo, não é? Os fiéis ali aspiram para um reino superior. Porque é isso, né? Uma crítica aos nihilistas também. O nihilista ele pode vir assim com esse papo de excelência, vitalismo nietzschiano e tal, mas se você ficar preso nessas questões óbvias do nihilismo, né? Você só acredita naquilo que você pode ver, tocar, cheirar e tal. Porra, tu fica preso numa realidade de merda, né? É tudo uma bosta aqui. E também não é necessário que você vire um xamanista, ficar aspirando por coisas até mesmo ilusórias ou devaneios alucinados, né? Mas é a questão da espiritualidade, né? Dos valores e virtudes transcendentais ao ser humano. E agora entramos na última real conclusão do nosso vídeo, que é a tal luta metapolítica, né? Aqui a gente entra num lugarzinho gostoso, que eu particularmente gosto porque eu sou aceleracionista. Aí entramos numa visão mais Nick Land da vida, o NRX. Eu recomendei a vocês o canal Aceleracionismo Brasil, do Brodinho lá. Vou entrar em contato com ele aí pra gente bater uma live, vai ser do caralho. O NRX é o neo-reativismo, parceiro. É a ideia do rumo ao abismo, a filosofia do rumo ao abismo que tínhamos... Bom, o Trunks ele tinha essa, mas o Epifania ainda tem, e ainda estamos produzindo. E eu, né? É aquela coisa, o macro que se foda, deixa o Goi se fuder, tá? O Goi merece isso mesmo, ele quer isso, ele quer comer miojo, ele quer se afastar do sol, ele quer ficar comprando jogo em pré-venda, né? Ele quer ficar pagando pau pra Marvel e pra DC e perdendo a vida dele discutindo essas merdas no Twitter, ele quer acreditar em feminismo, ele quer isso, ele merece isso, é ele, o lugar dele é esse, tá? Você vê isso como, na verdade, um darwinismo social. Nós somos aristocratas, nós somos neo-aristocratas morais. Então, o nosso lugar é diferente desses góis aí. A gente não tem nem que se meter com eles. Então, você vê que a gente tem uma mentalidade mais dos senhores aceleracionistas, né? O aceleracionista, ele se vê assim. Ele se vê como um aristocrata. Agora, o aceleracionismo é no lombo da barata humana lá, sabe? Da ralé, da escória da sociedade. É muito explorado isso no Cyberpunk 2077. Na verdade, em toda ideologia... E todo o subgênero de ficção científica que é o cyberpunk, ele tenta trazer essa diferenciação entre os corpos, né, que seriam os reais senhores aceleracionistas daquele universo, e as pessoas comuns da cidade ali de Night City, por exemplo, né? Aí vão ter os marginais, que são aqueles que
são mais hedonistas, tipo, eles estão tentando sobreviver dentro da cidade ainda assim. Eles entenderam o sistema, eles lutam contra o sistema, só que eles lutam de uma maneira um pouco mais punk, né? Daí vem o punk do nome cyberpunk. Ele tá tentando sobreviver e ele tenta tirar proveito do sistema. É aquela coisa do Évola de cavalgar o tigre, né? Cavalcar el tigre, que é você realmente montar a degeneração social. Você começa a lucrar e viver da degeneração social, só que sem se meter. É o traficante que não usa droga que ele vende, sabe? O marginal do... Isso é um exemplo extremo, obviamente. Mas tipo, macaco quer banana? Então dá banana pra macaco, cara. O povo fica comprando OnlyFans, aí, porra, tu cria uma inteligência artificial que vende essa porra. Tu não se preocupa mais em salvar a sociedade, você não é um reacionário, um conservador. Você é um neo-reativista, um marginal, um street kid, né? Você vive dessa forma. Aí tem os nômades seriam os fugitivos. É o cara que ele realmente vai pra um bunker, ele vai se encher de arma, ele vai estocar comida, ele vai se preparar pro pior. Porque, de fato, a gente vê, né? Filmes cyberpunk, eles têm ciclos de calamidades ecossistêmicas e humanitárias. No Blade Runner vai ter o Blackout, vai ter a Guerra Mundial Terminus. Cyberpunk 2077 teve ali o Cyberpunk Red, né? Teve a explosão que o Johnny Silverhand ele explodiu a Torre Arasaka lá e fudeu tudo, né? A Night City ficou toda fudida. Aí toda hora tem Blackout também, os trilha-rede lá ficam bagunçando a elétrica da cidade. Então, assim, viver em grandes cidades é meio que satânico, é bizarro. Toda hora tem uma crise de abastecimento, alguma loucura. Isso também é do Evangelho de João, né? Você vê que Cyberpunk tem sempre essa... Cyberpunk tem essa espiritualização simbólica, né? Eu gosto. Blade Runner é cheio disso, cara. É lotado disso. Quase toda a cena tem algum simbolismo, né, cara? E o que eu gosto é que toda vez que eu reassisto Blade Runner, o original, nem tanto o 2049, ele perdeu um pouco isso, mas o original, toda vez que eu assisto, cara, eu já assisti esse filme mais do que eu tomei banho na semana, toda vez eu vejo alguma coisa diferente, eu aprendo algo novo, cara. É muito bom. Então as cidades ali, elas são meio que a época das tribulações, né? Os epicentros de tribulações. É merda toda hora, é um hospício a céu aberto. É roubo, é tiro, é morte, é crise, é alguma merda, acidente, o caralho. Então tem os corps, né, do universo cyberpunk, que é aceleracionismo total. O Nick Land, um dos pais do aceleracionismo, é extremamente obcecado pela estética cyberpunk, todo aceleracionista é. Aí o Évola, ele diz que estamos na época do Kali Yuga, né, fazendo menção à cosmologia hindu, e ele fala que a gente tem que montar o tigre, cara, cavalgar o tigre, entendeu? A degeneração que o povo quer, a degeneração que vocês vão ter, seus putos. Aborta mesmo, aborta teu filho aí, vai, bota teu filho pra chupar rola, tua filha pra dar xereca na faculdade, é isso que você quer? Então toma. E outra coisa, eu vou lucrar em cima de você, tá? Me pague que eu vou lhe dar isso aí, e você que se foda, bem bonito, bem grande. Mas pra minha família, pro meu grupo, pra minha comunidade, não. Aí é aquela coisa do, como eu falei no vídeo anterior também, né, do Mussolini. Aos amigos os favores, aos inimigos o rigor da lei. Então se as outras famílias elas estão abortando, elas estão deixando os filhos serem LGBT, se castrando, não, a minha família vai ser honrada, né? A minha família vai aprender com os fundamentos ontológicos ali, ancestrais. A minha comunidade, inclusive, ela vai ser um arquipélago cultural, né? Várias ilhazinhas culturais ali, isso é muito bom, porque cada casa ela tem a sua cultura, não é? Daí essa ideia de arquipélago cultural, cada casa é uma ilha. Aí tem uma casa que se comporta desse jeito, que valoriza tal coisa. E outra casa que se comporta de tal jeito e valoriza tal coisa. E aí tem um darwinismo social aí envolvido. A casa que tiver os piores valores, né, que for mais disfuncional, vai ruir, parceiro. Vai ruir, é darwinismo em cima deles. Então você quer se castrar, você quer botar seu filho pra ser boiola, quer abortar, beleza, tu não vai ter sucesso reprodutivo. Eu quero isso de você, vá lá, faça isso mesmo, porque é menos concorrência. E aí vão se criando pequenas redes locais fechadas, né? Tipo escolas comunitárias, círculos de estudo, tipo canais do YouTube como a gente tem aqui, né? A Corte das Corujas ali, algo parecido. Uma galera que vai se juntando, usando inclusive a internet, que pode ser da mesma forma algo que te degenera, bem como algo que valoriza. Isso está intimamente ligado com a Red Pill, porque é como se estivéssemos fora da Matrix, sendo o filme Matrix também uma obra cyberpunk puríssima, uma das mais influentes da história. E aí o objetivo é rejeitar a democracia liberal,
defender essas novas elites, né? O surgimento dessas novas aristocracias, como, por exemplo, o que a gente tem aqui no canal. Eu sou um aristocrata aqui dentro, né? Aí seria essa coisa do aristofuturismo, defendido pelo Nick Land. Aí aqui, que a gente entende isso, a gente cria meio que a nossa resistência, a simbologia tradicional, a religiosidade até mesmo, ou os papéis orgânicos, né? De homens e mulheres, ou de pessoas capacitadas para suas próprias vocações, só que ainda respeitando a individualidade, sem cagação de regra, tá? Tu não quer acreditar no que eu acredito, tu não quer assumir os meus símbolos, tá de boa, parceiro, é arquipélago cultural. Não é putaria de cagação de regra não, porque isso é coisa de marxista, pô, isso é coisa de comunista, tá? Arquipélago cultural, eu tenho a minha cultura, a minha ilhazinha cultural aqui, você tem a sua, a minha começa onde a sua termina e vice-versa. Mas existe um meio comum, por exemplo, o canal aqui do YouTube, a Corte das Corujas, né? Onde a gente vai fazer essas redescobertas, por assim dizer, dessas estruturas organicamente hierárquicas, né? O retorno de formas até mesmo mais autoritárias. Por exemplo, o meu canal não é uma democracia. Ele é uma aristocracia. Qual foi a última vez que eu deixei vocês sem pagar decidir um tema de vídeo? Só os escolhidos, tá, podem ter direito a tema de vídeo. Daí eu faço o papel do tecno-aristocrata, né? Eu vou passando aqui as informações, e aí eu sou o elitista, né? A elite virtuosa que o Nick Land falava lá no NRX, que é o neo-reativismo dele lá. Aí tem também aquela ideia da Idade das Trevas dele lá. Porra, tem muita coisa, cara, é muito bom. Veja um canal Aceleracionismo Brasil sobre isso. Porra, ali é uma aula. Já comi aquele canal inteiro lá, ele. E por último, cara, a gente vai usar como arma memética. Isso aí o Corte sabe muito bem. Essa parada de ficar criando meme, entendeu? Tipo Miqueinha, tipo digníssimas, tipo seres de luz ou senhores aceleracionistas. A gente usa memes para passar informações e nos comunicar abaixo do radar, como se fosse mesmo uma língua secreta. E aí a gente usa das mesmas armas subversivas, cara, o que é engraçado, porque a gente vai usando o humor como forma subversiva, né? A gente subverte a subversão, porra. A gente vai usar de estética neoclássica, como por exemplo o Cyberpunk, ele tem uma estética neoclássica, que seria o retrofuturismo, muito lindo do Blade Runner, né, do primeiro filme. O segundo filme tem um pouco disso, mas o primeiro filme tem um retrofuturismo lindo, cara. Que é o quê? Retro, clássico, futurismo, neo, né, novo. Neoclássico, tipo a estética synthwave, vaporwave, ou Cyberpunk em si. Aí a gente mostra como o comportamento do goizão médio, do matrixiano, ele é ridículo. A gente expõe ao ridículo através de memes, né? Como os memes que eu posto na aba posts do canal aí. O cara lá que, porra, ele tem 21 anos e ele tá se relacionando com uma mulher de 45 e o filho dela tem 18. Aí ele fala, como eu vou fazer a minha autoridade de pai funcionar sobre esse moleque? Porra, isso é ridículo, entendeu? Aí a gente usa esses memes, né? O cara se relacionar com uma mulher mais velha. Se relacionar sério, né? E não com uma novinha ninfetinha mesmo, que é o certo. A gente expõe esse tipo de coisa ao ridículo através dos memes. E funciona muito bem, porque isso tende a criar um choque de realidade no indivíduo comum. E o melhor, cara, assim a gente cria uma linguagem própria só nossa e consegue chamar mais gente, entendeu? Pra basicamente acordar, por assim dizer. Aí já é um trabalho moral mesmo, não tem nada a ver com salvar o sistema e juntar gente suficiente para atacar o sistema, né? Meio Olavo de Carvalho aí, não. É mais um dever moral do tipo, a gente vai se comunicar com essa galera e quem tem essa vocação para esse tipo de comunicação vai entender a linguagem ali por trás, meio que como se fosse uma língua oculta só nossa, e vai se associar, entendeu? Mas o goizão médio, ele não tem como mudar não, cara. Ele é dos senhores aceleracionistas, ele é do lado de lá. Deixa ele já foi abandonado, ele já abandonou a si mesmo, o lugar dele é lá. Nós não queremos essa gente aqui. E aí a gente fica só cutucando, sabe? Só de sacanagem, só de zoeira, só de resenha. Né? O punk é isso, né? O punk, ele é meio que zoeiro, sabe? Um pouco cínico também. Só que ele é o cínico que ele entendeu o niilismo. Ele não é um cínico niilista. Pelo contrário. O cínico niilista, ele é aquele que já abandonou a tudo e a si mesmo, até mesmo para absorver a ideologia dos outros. Ele é o NPCzão. O matrixiano, né? Nós somos mais os punks forasteiros. Mas enfim, eu acho que, porra, além disso aqui eu vou ficar enchendo linguiça mesmo, acho que vocês já conseguiram entender muito bem. Vídeozão, vídeo foda, mas agora eu tenho que terminar isso aqui porque eu tenho que ir lá puxar um ferrinho, né? Enfim, vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, aqui é o Coruja, até mais. Tá, eu já falei que é o Coruja. É isso aí.